Quem procura, acha, diz o ditado popular. A frase parece até um pouco óbvia demais, quem procura, acha. Mas, muitas vezes, obviedades dizem coisas um pouco mais profundas do que parece. Quantos de nós já não passamos pela sensação de não conseguir encontrar algo, às vezes não conseguir encontrar a si mesmo, simplesmente porque não tem forças para procurar. Ou porque mesmo tendo forças para procurar, não busca a si mesmo e assim não se encontra. Para se encontrar, é preciso se buscar, é preciso procurar, é preciso perguntar. Outra fala conhecida, já que a gente falou de pergunta, também em tom de incentivo, muita gente fala, vai lá, pergunta, não tem medo não, o não você já tem. Quem já ouviu isso? O não você já tem. Claro, se você nunca perguntar, a resposta é não. Óbvio. Se você não busca saber, você não vai saber. Então, se você não pergunta, a sua resposta já é a priori não. Mas ao perguntar, você abre a possibilidade para um sim. E se a resposta for não de qualquer jeito, tudo bem, porque o não você já tinha mesmo. Então, perguntar abre o espaço para esse lucro na resposta. Ao perguntar, eu posso vir a saber. Se eu não sei algo, eu vou continuar não sabendo se eu não perguntar para alguém que possa saber. De repente, essa pessoa também não sabe. Tudo bem, eu continuo não sabendo. Mas se a pessoa souber, eu ganhei alguma coisa. Eu consegui descobrir algo. Em resumo, a gente não perde nada ao perguntar, mas certamente a gente fecha a porta para um sim quando a gente não pergunta. A gente perde a possibilidade de ouvir um sim quando a gente não bate nessa porta. O Rebbe Nachman de Breslav dizia sobre a Parashá dessa semana no seu comentário, um comentário um dos comentários mais profundos do Rebbe Nachman, ele dizia, quando uma pessoa tropeça na vida, e se pergunta, Ayem ekom kvodo, que pode ser lido alguma coisa como, onde está a sua glória, Deus? Cadê você que me abandonou? A própria pergunta, onde está você, incentiva a pessoa que tropeçou na vida ao retorno, a se levantar. Claro, o Rebbe Nachman não falou o que eu vou falar agora, a se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. O reencontro com o seu Criador, diz o Rebbe Nachman, só vai acontecer no momento em que existe a transgressão. Ele está falando de teshuvá. E por que ele está falando de teshuvá? Simplesmente porque a palavra retorno é a mesma palavra para resposta. Teshuvá. Teshuvá é retorno, é arrependimento e é também resposta. Então, ele usa a pergunta, Ayem ekom kvodo, para dizer que essa pergunta suscita uma resposta. E ela suscita não só a teshuvá resposta, mas a teshuvá retorno. Ela própria incentiva, mesmo que ele não obtenha uma resposta, ela própria, a própria pergunta, incentiva o retorno. Para o Rebbe Nachman, quando você pergunta, Aie, cadê você, Deus? Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Ao fazer essa pergunta, o ser humano abre a porta para a resposta. Ele abre a porta para teshuvá. Ele tem a possibilidade de levantar. Em outras palavras, Aie, essa pergunta, Aie, eifo, onde? A pergunta é fundamental para a resposta. A procura
é fundamental para o encontro, como a gente dizia antes. A busca é fundamental para se alcançar o objetivo. A palavra ayé, e por que o Rebbe Nachman fala tanto de ayé como kvodô, se essa frase não está na Parashá da semana, a palavra-chave aqui é ayé. Ayé apareceu no começo da Torá. Ayeka, pergunta Deus quando sai em busca do ser humano no paraíso e o ser humano se escondeu. Ayé pergunta Yitzhak. Yitzhak, sendo levado pelo seu pai para o seu quase sacrifício, pergunta: Ayé haseleolá, onde está o sacrifício, onde está o carneiro para a oferenda, onde está o cordeiro para essa oferenda? Ayé. Yitzhak sabia o que estava acontecendo. Eu não sei se ele sabia que ele seria, ou em potencial, sacrificado, que ele seria levado para esse lugar e amarrado naquele altar. Eu não sei se ele sabia isso, mas uma coisa sim ele sabia. Ele estava carregando madeiras para um sacrifício. Ele estava vendo o pai dele com o fogo preparado e facas afiadas. Logo haveria um sacrifício. Só está faltando um elemento aqui. E ele pergunta: Ayeh-se-laolá, cadê o cordeiro para a oferenda? Ele então, quando pergunta, ele abre a possibilidade para a resposta. Tivesse Yitzhak ficado calado e não feito a pergunta, talvez Abraham não tivesse se tornado capaz de ouvir aquele anjo que gritou: Abraham, Abraham, não sacrifica o seu filho. Talvez ele não se abrisse para essa resposta. Não tivesse Yitzhak feito a pergunta, talvez Abraham não conseguisse prestar atenção no carneirinho que estava enroscado nos arbustos e que foi o substituto desse sacrifício. Todos se lembram da leitura de Rosh Hashanah, certo? Na hora do sacrifício chegam os anjos: não sacrifica. Então ele olha e vê um carneiro. Talvez ele não tivesse prestado atenção no carneiro se Yitzhak não fizesse a pergunta. Ayé, que é essa pergunta, Ayé é o próprio carneiro para Olá, diz o Rebbe Nachman. Ayé, a pergunta que ele fez, é o próprio cordeiro para Olá. Olá é essa palavra que no texto parece como sacrifício, um sacrifício, uma oferta ritual, mas também é uma palavra que significa elevação, ascensão. O Rebbe Nachman está fazendo um trocadilho aqui. Ele está dizendo: Ayé, essa pergunta é o próprio cordeiro, é a própria chave para a elevação, para a sua elevação. Ayé, a pergunta, é a ferramenta para isso. O judaísmo ensina que a pergunta e o questionamento são a base do estudo. E o estudo e o aprendizado, como a gente dizia na bênção Ahavat Olam, é a base da nossa religiosidade, é a base da nossa espiritualidade, é a base da espiritualidade de cada um. A pergunta, Ayé, é necessária para a gente poder viver em comunidade. É necessário para a gente entender e conhecer um ao outro. Sem a pergunta não existe o início de um relacionamento. Sem uma pergunta não existe a possibilidade de diálogo. Sem essa pergunta não existe qualquer abertura para que laços sejam feitos entre cada um de nós. Aprender e ensinar são os grandes atos de amor e de espiritualidade, dizem as bênçãos Ahavat Rabbah de manhã e Ahavat Olam à noite. O questionar que abre essas portas para as respostas também pode abrir portas para outras tantas perguntas. E assim manter a roda do diálogo rodando, manter a roda dos relacionamentos humanos girando. Ayé, a pergunta, não é só perguntar, ela é em si mesmo um exercício religioso.
É uma experiência mística. Perguntar é uma experiência de elevação espiritual. Perguntar, obtendo ou não uma resposta, é o que torna possível o nosso contato com a invisível força criadora. É o que torna possível a conexão com a fonte divina da vida. Quando a gente diz que a vida é a arte do encontro, como dizia o poeta Vinícius de Moraes, embora haja tanto desencontro pela vida, quando Buber fala sobre o encontro e que nesse encontro se manifesta a divindade, é isso que ele está falando. O encontro ele não é à toa, ele não é só um passar por alguém. O encontro é o cumprimento, o encontro é a pergunta, o encontro é o engajamento um com o outro. Nesse encontro se encontra a divindade. Por isso a gente pode se conectar com a pergunta. Se no nosso dia a dia a gente conseguir exercitar e desenvolver mais e mais a nossa capacidade de se comunicar, de não calar, de questionar, aí a gente não vai se fechar para os grandes nãos, os nãos que a gente já tem. Se a gente conseguir a força de sempre perguntar, independentemente da resposta, ou mesmo que a resposta seja uma outra pergunta, a gente vai alcançar a sabedoria de nos abrir para enormes possibilidades de respostas positivas, ou não. Shabbat Shalom.